Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Ana Cláudia e vamos realizar agora a nossa aula de matemática do kit 16. Você vai pegar o seu módulo 3 e vai abrir na página 107. Mas como sempre, antes de eu chegar até a explicação dessa página, eu vou fazer um breve apanhado para vocês e mostrar um videozinho também como se realiza na prática a operação com números decimais. Então, essa semana vamos conhecer as operações realizadas com os números também decimais. Vamos lá. O primeiro que a gente vai conhecer é a adição. Então, vamos a um exemplo aí. Uma costureira comprou 0,5 metro de tecido azul e 0,3 metro de tecido amarelo. Quantos metros de tecido ela comprou? Então, observe na imagem aí, ó. Tecido azul, que foi 0,5, e o amarelo, que foi 0,3. Muito fácil, você vai somar. A única observação que você precisa fazer é colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, 0,5 mais 0,3, resultando 0,8. Resposta, ela comprou 0,8 metros, né? O metro que falamos, ou seja, 8 décimos de metro de tecido. Então, para adicionar números decimais, escrevemos os números em coluna, colocando vírgula embaixo de vírgula e efetuamos normalmente a operação. E no resultado, mantemos a vírgula na mesma posição. Muito fácil a adição, né? Vamos ver a subtração. De 0,8 metros de tecido, a costureira já utilizou 0,2. Então, quanto restou? Fácil também, você vai pegar 0,8 e vai subtrair 0,2. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Mantenho a vírgula no mesmo lugar e o zero. Resposta, restam 0,6 metros, ou seja, 6 décimos de metro do tecido. Então, na observação aí fala que para subtrair números decimais, escrevemos os números em coluna da mesma forma da adição, colocando vírgula embaixo de vírgula e efetuamos normalmente a operação. E no resultado, colocamos a vírgula na mesma posição. Nas somas e subtrações com decimais, quando necessário, igualam-se as casas decimais, acrescentando-se zero a elas. Por exemplo, no primeiro exemplo aí, 1,7 mais 0,64. Então, após a vírgula, tem quantos algarismos? 2. E em 1,7 tem apenas um algarismo após a vírgula. Então, o que a gente faz? Acrescenta um zero. 1,70, né? Vai ficar aí mais 0,64. Então, 0 mais 4, 4, 7 mais 6, 13, sobe 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, resultado, 2,34, certo? No próximo exemplo aí, 4 menos 0,7. Faça a mesma coisa, acrescenta uma vírgula e um zero. 4,0 menos 0,7 é igual a 3,3. Muito fácil, né, galera? Bem facinho. Vamos à página do livro 107. Observe os preços de alguns produtos em uma loja de calçados e acessórios femininos. 165,80, essa bolsa 241,30, essa bota 320,90 e o cinto 52,40. Milena vai comprar uma bolsa e um par de tênis nessa loja. Podemos calcular o valor dessa compra efetuando 241,30 mais 165,80. Com algarismo, como eu expliquei, coloca vírgula embaixo de vírgula. Então, na soma deu quanto aí? Parcelas, some o total. Ela vai gastar quanto? R$ 407,10. Então, note-se que, ao adicionarmos 3 décimos a 8 décimos, obtemos 11 décimos. Então, mantemos o 1 décimo na casa dos décimos e trocamos 10 décimos por uma unidade. Assim, o valor da compra de Milena será de R$ 407,10. A operação continua da mesma forma. Na próxima página, Milena tem R$ 458,00 em dinheiro na carteira e vai pagar a compra à vista. Para determinar quantos reais vão sobrar após o pagamento, vamos efetuar o contrário agora. Vamos pegar R$ 458,00, que é o valor que ela tem em espécie, e diminuir 407,10. Com o algarismo, utilizamos a mesma coisa, a parte inteira, parte decimal, e vamos fazer agora a subtração. Então, quanto é que restou aí? R$ 50,90
centavos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Note que não podemos subtrair 1/10 de 0 décimos. Por isso, trocamos uma unidade por 10 décimos e adicionamos o 0 décimos, obtendo 10 décimos. O que a gente fez? Tomou emprestado. Isso aí eu sei que vocês já são craques, né? Ao efetuarmos uma adição ou uma subtração com números decimais, escrevemos vírgula embaixo de vírgula antes de adicionar ou subtrair. Portanto, vão sobrar R$ 50,90. Por meio de estimativa, sem efetuar cálculos, por escrito ou na calculadora, responda. Milena pode comprar quaisquer 3 dos 4 produtos da loja, caso ela tenha R$ 500. Qual mais 3 produtos ela possa comprar aí se ela tiver R$ 500? Se ela tivesse R$ 500, você vai colocar a resposta aí. Agora, efetue os cálculos em seu caderno e verifique se sua estimativa estava correta. Tia, a senhora falou, a senhora leu e eu ainda não entendi. Não entendeu? Vou passar um videozinho para você ver como se realiza na prática e já volto com a atividade, tá bom? Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de números decimais. E antes da gente começar, eu vou falar que a gente precisa aprender 3 coisinhas antes de adicionar e subtrair números decimais. A primeira a gente precisa igualar o número de casas decimais acrescentando 0. A gente vai ver na prática como é que isso funciona. Depois que a gente igualou as casas decimais, a gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula. E o último passo a gente soma ou subtrai. Tranquilo? Então vamos para alguns exemplos aí para você entender. 35,4 mais 0,75 mais 47. A primeira coisa que a gente aprendeu, a gente tem que deixar os números com a mesma quantidade de casas decimais. Esse número aqui tem uma casa decimal, esse tem 2 e esse aqui não tem nenhuma. Então eu tenho que deixar todos os números aqui com 2 casas decimais. Aonde não tiver, eu vou acrescentar 0. Então eu vou colocar um 0 aqui e vou acrescentar uma vírgula e 2 zeros aqui, ficando assim. 2 casas decimais, 2 casas decimais e 2 casas decimais. Agora eu vou colocar os 3 números, um embaixo do outro, vírgula, embaixo de vírgula. E agora eu faço a sominha tranquilo. Ok? Não vou fazer a soma não, porque você já está no 6º ano, já é capaz de fazer soma. Outro exemplo. Tem esses 3 números aqui. Esse tem 2 casas decimais, esse 1 e esse 3. Nós temos que deixar os 3 números com a mesma quantidade de casas decimais. Então eu vou acrescentar um 0 aqui, 2 zeros aqui, para todo mundo ficar com 3 casas decimais. Vai ficar assim. 3 casas decimais, 3 casas decimais, 3 casas decimais. Agora eu coloco vírgula debaixo de vírgula e depois efetuo a soma. Agora vamos para a subtração. Não dá para subtrair mais de 2 números de uma vez, né? Então a gente vai fazer de 2 em 2. 17,2 menos 5,146 milésimos. Primeira coisa, a gente tem que deixar as casas decimais iguais. Então aqui tem uma e aqui tem 3 casas decimais. Então eu vou acrescentar 2 casas decimais aqui, com 0, vai ficar assim. Agora os 2 números têm 3 casas decimais. Agora eu vou efetuar a subtração normal, dando esse resultado aí. Lembrando, não vou ensinar aqui a adicionar e subtrair, você já tem que chegar aqui sabendo disso. Último exemplo, 9 menos 987 milésimos. Esse número tem 3 casas decimais e esse aqui não tem nenhuma. Então eu vou colocar 3 zeros nesse número aqui para que ele fique com 3 casas decimais, ficando assim. Agora que os 2 números têm 3 casas decimais, eu coloco a vírgula debaixo de vírgula e depois efetuo a subtração, dando esse resultado. Pronto, galerinha, tenho certeza que ficou bem fácil agora, né? Você já viu como se realiza, também já viu na prática, agora é a sua vez de praticar. Vamos lá? Página 109, questão 1. Volte à situação apresentada na página 107 e calcule quanto uma pessoa pagaria se comprasse na mesma loja. Um exemplo. A. O par de botas e o cinto. Faça os cálculos, por favor. Na B. O par de botas e a bolsa.
Letra C, a bolsa e o cinto. Você vai realizar esses cálculos aí. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula. Questão 2. Antes de efetuar uma adição ou uma subtração com números decimais, devemos igualar a quantidade de casas decimais, completando com o zero. Observe o cálculo 13,5 mais 11,78 e efetue. Você vai fazer o quê? Me dá a resposta. Questão 3. De maneira semelhante, você vai calcular aí da questão A à questão F, ok? Lembrando de colocar sempre a vírgula embaixo de vírgula e aonde não tiver as mesmas casas decimais, você vai acrescentar um zero. Questão 3. Escreva e resolva 3 adições de 2 parcelas com os números das fichas a seguir. 27, 15,35, 24,541. Então, você vai escrever e vai resolver 3 adições. Então, você vai fazer 3 contas diferentes aí com essas fichas que eu lhe dei, tá bom? Questão 4. Observe como podemos efetuar a subtração. 9,27 menos 4,35 utilizando a calculadora. Com a calculadora ligada, pressione os teclados e o resultado vai aparecer no visor. 4,92. Para efetuar uma adição na calculadora, seguimos os mesmos procedimentos, mas subtraímos o uso da tecla menos pela tecla mais. Agora, efetue os cálculos a seguir utilizando uma calculadora. Então, você vai utilizar uma calculadora para poder responder da questão A a F, ok? Questão 5. Vinícius pagou a fatura de energia elétrica da casa dele no valor de R$ 164,37, com 2 cédulas de R$ 100. 2 cédulas de R$ 100. Quantos reais ele recebeu de troco? Primeiro, você vai somar, né, as 2 cédulas, depois subtrair o valor que era a conta. Preste atenção. Próxima questão, questão 6. Observe a sequência numérica e como Felipe determinou o próximo número. Observe aí a sequência. Padrão da sequência, 47,4 menos 44,3 é igual a 3,1. Próximo número, então, 56,7 mais 3,1 é igual a 59,8. Ele subtraiu, depois adicionou. O próximo número será 59,8. Assim como o Felipe, determine os próximos números da sequência. 6,05 e assim vai. Quem serão os 2 últimos próximos números? Você vai me responder também utilizando o mesmo esquema que Felipe usou aí em cima, tá bom? Questão 7. Para estimar mentalmente o preço de um pendrive e de um mouse juntos, Henrique arredondou os números à unidade mais próxima. Arredondou 44,90 para 45 e 52,82 para 53. Então, 45 mais 53 é igual a 98. Como eu tenho R$ 100, então meu dinheiro é o quê? Suficiente. Dá para comprar, sim, o pendrive e o mouse. Utilizando a estratégia de Henrique, estime as somas a seguir. Você também vai fazer uma estimativa do mesmo jeito que ele utilizou e vai arredondar para o número mais próximo, da letra A à letra D, ok? Agora, utilizando a calculadora, faça os cálculos e compare o resultado. Você vai comparar para realmente ver se a sua conta está correta. Questão 8. Observe como Marisa calculou 3,01 mais 40 mais 2,99 mentalmente. Assim como Marisa, efetue as adições a seguir mentalmente. Como é que ela fez? Primeiro, ela somou, né, 3,01 mais 2,99, que ela achou o total de 6. 6 mais 40 é igual a 46. Ela fez isso mentalmente. Você também vai utilizar o mesmo método que ela utilizou, usando a sua mente, da questão A a C. Questão 9. Carla recebeu R$ 85,50 de mesada. Sabendo que ela tinha guardado R$ 25,80 da mesada anterior, com quantos reais ela ficou? Já está falando, né? Vai ser uma soma. Ela recebeu agora R$ 85,50, só que ela tinha guardado da mesada anterior R$ 25,80. Então, você vai somar. Questão 10.
Os termômetros a seguir mostram as temperaturas de uma cidade, em graus Celsius, em 2 momentos de certo dia. No momento 1, 17,5 graus Celsius. No momento 2, 32,1 graus Celsius. Questão A. Quantos graus Celsius a temperatura aumentou do momento 1 para o momento 2? Qual é o cálculo que você vai utilizar aí? Questão B. Calcule quantos graus Celsius a temperatura deveria baixar para chegar a 15,5 graus Celsius no primeiro momento. Você vai utilizar um cálculo. E no segundo momento, qual é o cálculo que você vai utilizar? Próxima questão. Questão 11. Josias fez uma pesquisa para saber o preço de um mesmo produto em 2 supermercados diferentes. Observe no quadro os preços obtidos. Então, observe no quadro aí. No supermercado X e no supermercado Y, ele fez a comparação no preço que estava em cada mercado. Então, ele comparou o preço do arroz, do café, do leite e do açúcar. Na questão A, fala assim: calcule a diferença de preço de cada produto entre os 2 supermercados. Então, você vai calcular aí e vai falar qual é a diferença de preço que tem do mercado X para o mercado Y. Na questão B, quantos reais Josias vai gastar se comprar um tipo de cada produto no supermercado X? Então, vai ser um cálculo. Quanto ele vai gastar se ele comprar todos esses produtos no mercado X? E no mercado Y, quanto ele vai gastar? Então, são 2 cálculos, tá? Na questão C, em qual supermercado Josias deve comprar cada produto para que o valor da compra seja o menor possível? Qual será o total dessa compra? Então, você vai descobrir aí também através dos cálculos. Questão 12. Veja como André calculou mentalmente quanto pagaria caso comprasse uma pizza grande e um suco em uma pizzaria. Primeiro, adiciona as partes inteiras, que era 54 e 5. 54 mais 5 é igual a 59. Depois, adiciona as partes decimais, 40 centavos mais 20 centavos, totalizando 60 centavos. Finalmente, adiciona os resultados. 59 mais 60 é igual a 59 e 60. Então, de maneira semelhante, calcule mentalmente quanto uma pessoa pagaria se comprasse uma pizza média e uma água, uma pizza pequena e um suco, um calzone e uma água. Você vai calcular mentalmente aí e me colocar a resposta. Questão 13. Descubra o padrão das sequências a seguir e complete-as. Então, você vai descobrir qual foi o padrão utilizado nessa sequência aí, tanto na sequência A como na sequência B. Meus amores, bons estudos, tenham um bom dia. Lembrando que às 10 horas temos um encontro marcado para retirada de dúvidas, ok? Mas estou à disposição de vocês. Qualquer coisa pode chamar no privado do WhatsApp, tá? Beijão!